Oi gente, bem-vindos ao canal do Crime ao Caso. Primeiramente gostaria de pedir para você deixar um like. Se ainda não for inscrito, se inscreva por favor e ativa o sininho das notificações. Toda semana eu vou colocar 2 casos aqui no canal. Bora pro vídeo? A parte final do massacre de Columbine. Agradecendo desde já a todos que estão vendo os vídeos até aqui. Vocês lembram do menino que ficou inconsciente na biblioteca? Então, ele era Patrick Ireland. Ele recuperou e perdeu consciência várias vezes depois de ter sido baleado pelo Dylan. Ele rastejou até as janelas da biblioteca, onde às 14h38 ele tentou deslizar para fora da janela com a intenção de cair nos braços de 2 agentes da SWAT que estavam em cima de um veículo de emergência. Mas em vez disso, ele acabou caindo diretamente no teto do veículo. Ele foi socorrido e se recuperou depois. A Lisa Crotts, que foi baleada no ombro, no braço, na mão e na coxa, ainda estava na biblioteca. Ela ainda estava deitada na biblioteca acompanhando o horário do dia pelo som do sinal da escola. Até a chegada da polícia, ela havia tentado se movimentar, mas ela sentia tontura, então ela ficou deitada. Ela só foi retirada da escola às 15h22, juntamente com Pat Nilsson, Brian Anderson e outros 3 funcionários da biblioteca que eles estavam escondidos na sala de descanso. Ao meio-dia, as equipes da SWAT estavam localizadas fora da escola e as ambulâncias começaram a levar os feridos para os hospitais locais. Enquanto isso, as famílias dos alunos e dos funcionários da escola foram solicitadas para se reunirem na Leawood Elementary School para aguardarem informações. Um pedido de munição extra para os policiais em caso de tiroteio ocorreu ao 12h20. Lembrando que a essa hora, os 2 atiradores já estavam mortos. Os assassinos pararam de atirar alguns minutos antes. As autoridades relataram bombas caseiras às 13h e 2 equipes da SWAT entraram na escola às 13h09, passando de sala em sala e encontrando alunos escondidos. Todos os alunos e professores, funcionários da escola foram retirados do local e deram depoimento. Receberam assistência médica em pequenas áreas de espera antes de serem levados para se encontrar com seus familiares. Às 15h, Dave Sanders morreu devido aos seus ferimentos antes que os agentes da SWAT pudessem levá-lo para receber assistência médica. Ele foi o único professor a morrer no massacre. Ele ficou marcado por ter ajudado a salvar inúmeras vidas durante o ataque. As autoridades encontraram os corpos na biblioteca às 15h30. Aproximadamente às 16h, o xerife fez uma estimativa inicial de 25 alunos e professores mortos. A estimativa continha 10 mortos a mais do que o número real, mas ela estava bem perto do número total de feridos. O xerife disse que os policiais estavam procurando os corpos de Eric e de Dylan. Às 16h30, a escola foi declarada segura. Às 17h30, outros policiais foram chamados, porque mais bombas foram encontradas no estacionamento e no telhado. Aproximadamente às 18h15, os policiais encontraram uma bomba no carro do Dylan, no estacionamento. O xerife decidiu marcar a escola inteira como cena de crime. 13 dos mortos, incluindo os atiradores, ainda estavam dentro da escola até aquele momento. O número total de mortes foi de 12 alunos e um professor, mais os 2 atiradores. 20 alunos e um professor ficaram feridos devido ao tiroteio. Outras 3 vítimas foram feridas indiretamente ao tentarem fugir da escola. Acredita-se que Eric e Dylan cometeram suicídio a aproximadamente 49 minutos depois de começarem o massacre. No dia 21 de abril, o esquadrão de bombas vasculhou a escola. Às 10 da manhã, o esquadrão de bombas declarou o edifício seguro para os funcionários entrarem. Às 11h30, um porta-voz do xerife declarou que a investigação estava em andamento. 13 dos corpos ainda estavam dentro da escola quando os investigadores tiraram fotos do edifício. Em 30 de abril, os policiais de alto escalão de Jefferson County e do escritório do xerife se reuniram para decidir se deveriam revelar que Michael Guerra, um detetive do escritório do xerife, havia solicitado uma declaração para um mandado de busca na casa do Eric Harris há mais de um ano antes do massacre, devido à sua investigação sobre seu site e suas atividades. Eles decidiram não divulgar essa informação em uma conferência de imprensa realizada no dia 30 de abril. Nem mesmo mencionaram isso em outras ocasiões. Durante os 2 anos seguintes, a declaração original de Michael Guerra e dos documentos do arquivo de investigação foram perdidos. Sua perda foi chamada de preocupante por um grande júri que foi convocado depois que a existência do arquivo foi relatada, em abril de 2001. Vários ex-alunos e professores hoje ainda sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. 6 meses após o massacre, a mãe da aluna Anne Mary Hochhalter cometeu suicídio. Greg Barnes, um aluno que viu o momento em que Dave Sanders foi baleado, também cometeu suicídio em maio de 2000. O melhor amigo dele havia morrido no atentado. Em 2019, um dos sobreviventes do massacre, Austin Eubanks, faleceu.
Eubanks, que foi gravemente ferido durante o massacre, teve que receber ao longo da vida uma grande quantidade de medicamentos, o que o levou à dependência de opioides, tendo mesmo revelado publicamente ter vencido o vício anos antes. Ele tinha 37 anos. Após o incidente, ocorreram especulações sobre a motivação dos atiradores e se os assassinatos poderiam ter sido evitados. Diferente de muitos massacres escolares anteriores, os 2 atiradores se suicidaram, o que tornou o massacre particularmente difícil de ser avaliado. Durante a investigação de como Eric e Dylan conseguiram as armas, a polícia descobriu que eles adquiriram uma por meio de Mark Mendes. Ele e Philip Duran foram processados por terem fornecido armas para Eric e Dylan. Cada um foi acusado de fornecer uma pistola para um menor e possuir uma espingarda. Mark Mendes foi condenado a 6 anos e Philip Duran foi condenado a 4 anos e meio de prisão. A ligação entre bullying e violência escolar tem atraído atenção crescente desde o massacre de 1999 na Columbine High School. Os 2 atiradores eram classificados como garotos superdotados que supostamente foram vítimas de bullying por 4 anos. De acordo com Brooks Brown, Dylan Klebold e Eric Harris eram os alunos mais excluídos em toda a escola, e até mesmo muitos daqueles que eram mais próximos dele consideravam eles como os perdedores dos perdedores. Dylan é conhecido por ter comentado com seu pai sobre seu ódio pela cultura atleta de Columbine, acrescentando que Eric, particularmente, tinha sido vítima desse grupo. Neste comentário, Dylan havia afirmado que eles certamente infernizavam Eric. Em outra ocasião, apenas algumas semanas antes do massacre, Eric e Dylan foram confrontados por um grupo de jovens na escola, todos membros do time de futebol americano, que tinham jogado ketchup e mostarda neles enquanto se referiam ao par como boiolas e viados. Um ano após o massacre, uma análise feita por policiais do Serviço Secreto dos Estados Unidos de 37 tiroteios em escolas premeditadas descobriu que o bullying, do qual alguns dos atiradores descreviam como termos que se aproximavam do tormento, desempenhou o papel principal em mais de 2/3 dos ataques. Uma teoria semelhante foi levantada por Brooks Brown em seu livro sobre o massacre. Ele disse que os professores geralmente ignoravam quando se deparavam com algum tipo de bullying, e que sempre que Dylan Klebold e Eric Harris eram vítimas dos atletas de Columbine, os atletas faziam declarações como: "Não se preocupe, cara, isso acontece o tempo todo", se alguém expressasse choque ou surpresa. As primeiras histórias criadas após o massacre acusaram os administradores e professores de Columbine de terem tolerado o bullying feito pelos então atletas, permitindo que uma atmosfera de intimidação e ressentimento fosse criada. Críticos disseram que isso pode ter contribuído para uma violência extrema dos autores do crime. Supostamente, comentários homofóbicos eram direcionados a Dylan e Eric. Psiquiatras afirmaram que Eric Harris era um psicopata, enquanto Dylan Klebold era depressivo. Eric tinha sido mentor, possuindo um complexo de superioridade de nível messiânico, e esperava demonstrar sua superioridade ao mundo, enquanto Dylan, tendo escrito várias vezes sobre seus desejos de suicídio em seu diário, particularmente devido à sua falta de sucesso com as mulheres, e tinha participado do massacre como meio de simplesmente acabar com a sua vida. O Dr. Dwayne Fuselier, supervisor encarregado da investigação de Columbine, comentou mais tarde: "Acredito que Eric foi até a escola para matar e não se importou se ele iria morrer, enquanto Dylan queria morrer e não se importou se outras pessoas morressem também." O comentário final de Dylan na fita de vídeo que ele e Eric fizeram pouco antes do massacre na Columbine High School é uma declaração resignada feita quando ele desvia rapidamente seu olhar para longe da câmera e diz: "Apenas saiba que estou indo para um lugar melhor. Eu não gostei muito da vida." O ataque levou mais de um ano de planejamento, aquisição de armas e construção de bombas. O diário de Eric, em particular, mostra a preparação metódica durante um longo período de tempo, incluindo vários experimentos com detonação de bombas. Em comparação, o diário de Dylan inicialmente continha poucas referências à violência, embora a partir de janeiro de 99 as referências à violência tenham se tornado mais frequentes. De longe, o tema mais prevalente no diário de Dylan era seu desespero secreto por sua falta de sucesso com as mulheres, o que ele chamava de tristeza infinita. Por questões anteriores de comportamento, o psiquiatra de Eric o tinha prescrito o antidepressivo Luvox. Relatórios da toxicologia afirmaram que o Eric tinha Luvox na sua corrente sanguínea no momento do massacre. Dylan não tinha nenhuma medicação no seu sistema. Houveram boatos de que a culpa da violência seria dos jogos de videogame que ambos jogavam. Os pais de algumas das vítimas abriram vários processos contra fabricantes de videogames, mas sem sucesso. A culpa pelo massacre foi atribuída a uma série de bandas de metal também, ou de dark music, como a KMFDM ou a Rammstein. Grande parte dessa culpa foi direcionada a Marilyn Manson e a sua banda de mesmo nome.
Após ser colocado por noticiários e especialistas em manchetes sensacionalistas como assassinos eram adoradores do maníaco do rock Manson, e o maníaco adorador do demônio disse para crianças matarem. Muitos chegaram a acreditar que a música e a imagem de Marilyn Manson foram de fato a única motivação de Eric Harris e Dylan Klebold, apesar de relatórios posteriores mostrarem que os dois não eram fãs de Marilyn Manson. Logo após o incidente, a banda cancelou os shows restantes de sua turnê na América do Norte, Rock is Dead Tour, em respeito às vítimas, afirmando que sua música, os filmes, os livros ou os videogames não eram culpados. Marilyn Manson declarou: "A mídia tem injustamente culpado a indústria musical e chamado os adolescentes góticos e tem especulado, sem base na verdade, que artistas como eu são culpados de alguma forma. Essa tragédia foi um produto de ignorância, de ódio e de um acesso a armas. Espero que a mídia, que é irresponsável por apontar o dedo, não crie mais discriminação contra adolescentes que se parecem diferentes." Em 1º de maio de 1999, Marilyn Manson ampliou sua refutação às acusações feitas contra ele e sua banda em um artigo de opinião da revista Rolling Stone, chamado Columbine, Whose Fault Is It? Ele castigou a histeria e o pânico moral que se seguiram e criticou a mídia pela cobertura irresponsável. A persistência de Columbine dos Estados Unidos na cultura de armas, culpa e celebridade à morte foi mais explorada no álbum Hollywood, lançado em 2000 pela banda de Marilyn Manson. Em 2002, Marilyn Manson apareceu no documentário de Michael Moore, Bowling for Columbine. Sua aparição foi filmada durante o primeiro show da banda em Denver, no Colorado, desde o massacre. Quando Michael Moore perguntou para Marilyn Manson o que ele teria dito aos alunos de Columbine, ele respondeu: "Eu não diria uma única palavra para eles. Eu ouviria o que eles teriam para me dizer. E isso foi o que ninguém fez." Uma observação sensata do Marilyn Manson. Sasha Konietzko, da banda KMFDM, disse que sua música denunciava a guerra, a opressão, o fascismo e a violência contra os outros. Outro boato foi que o ataque ocorreu no aniversário de Hitler propositalmente, o que levou à especulação da mídia. Algumas pessoas, como Robin Anderson, que conhecia os autores do crime, declararam que a dupla não era obcecada pelo nazismo, e nem adorava ou admirava Hitler, de nenhuma maneira. Robin Anderson afirmou em retrospecto que havia muitas coisas que a dupla não contava aos amigos. Dave Cullen, autor do livro Columbine, lançado em 2009, cita evidências de que Eric reverenciou os nazistas. Ele os elogiou muitas vezes em seu diário, e alguns de seus amigos ficavam irritados com as suas frequentes saudações e citações nazistas nos meses antes do massacre. Em certo ponto, Eric percebeu que precisava reduzir esse comportamento, com medo de revelar seus planos. Ele comentou em seu diário sobre o quão era difícil esperar até abril para expressar todo o seu ódio pela raça humana. Em seu diário, Eric mencionou sua admiração pelo que ele imaginava ser a seleção natural, e escreveu que gostava de colocar todo mundo no jogo Doom, e ver os fracos morrerem e os fortes viverem. No dia do massacre, Eric usou uma camiseta branca com as palavras "Seleção Natural" impressas de preto. Após o massacre de Columbine, as escolas dos Estados Unidos tomaram novas medidas de segurança, como mochilas transparentes, detectores de metais, uniformes escolares e guardas de segurança. Algumas escolas implementaram a numeração das portas escolares para melhorar a resposta à segurança pública. Várias escolas em todo o país recorreram a exigir que alunos usassem identificações geradas por computador. Ao mesmo tempo, os departamentos de polícia mudaram suas táticas e agora treinam para situações parecidas com a de Columbine, depois de críticas sobre a lenta resposta e progresso das equipes da SWAT durante o massacre. Em resposta às preocupações expressas sobre as causas do massacre de Columbine High School e outros tiroteios em escolas, algumas escolas renovaram políticas anti-bullying já existentes, além de adotarem uma abordagem de tolerância zero para porte de armas e comportamento agressivo por parte dos alunos. Apesar do incidente de Columbine, sendo que talvez esse tipo de ação não garanta a segurança nas escolas. Muitas vezes, alunos que sofrem bullying e que têm acesso a armas voltam para as escolas depois que se formam para se vingar dos professores e dos alunos. Um tratamento psicológico, quando identificado um problema pelo professor, uma política de total intolerância a bullying e um desarmamento da população seriam mais úteis nesse caso. Um memorial permanente para honrar e lembrar as vítimas do massacre do dia 20 de abril de 1999 na Columbine High School ocorreu no dia 21 de setembro de 2007 em Clement Park, onde foi dedicado um prado adjacente à escola, no mesmo local onde memoriais improvisados foram realizados nos dias seguintes ao massacre. O memorial arrecadou um fundo de $1,5 milhão em doações durante 8 anos de planejamento. Após o massacre, muitos sobreviventes e parentes das vítimas falecidas apresentaram ações judiciais. Sobre a lei estadual do Colorado na época,
O máximo que uma família poderia receber em uma ação judicial contra uma agência governamental era $600 mil. A maioria dos casos contra o Departamento de Polícia de Jefferson County e o Distrito Escolar foram negados pelo Tribunal Federal por causa da imunidade do governo. No entanto, o caso contra o escritório do xerife em relação à morte do professor David Sanders não foi negado, pois a polícia impediu que paramédicos entrassem na Columbine High School para auxiliá-lo, mesmo sabendo que Eric Harris e Dylan Klebold já estavam mortos. O caso foi resolvido fora do tribunal em agosto de 2002 por $1,5 milhão. Alguns relatos anteriores ao massacre de Columbine indicavam que Eric e Dylan eram alunos muito impopulares e alvos de bullying. Fato inequívoco é que o massacre de Columbine foi responsável por apresentar ao mundo esse termo, o bullying. Na esfera da vida privada, a vilania pode se apresentar dentro de uma família, na violência praticada pelos pais contra os filhos, pelos maridos contra suas esposas, e mesmo pelos filhos contra pais que se encontram em fase idosa. Dentro dos muros de uma escola, a vilania se apresenta nos abusos cometidos por um professor contra o aluno, ou as inúmeras formas de violência física, psicológica e verbal praticadas pelos alunos em relação àqueles que não se inserem nos padrões estabelecidos como normais. O trágico episódio, realizado por Eric Harris e Dylan Klebold, teve um impacto significativo na cultura americana e levou a debates sobre controles de armas, bullying nas escolas e saúde mental. No entanto, além das vítimas e seus familiares, outras pessoas nem sempre comentadas que sofreram muito com o acontecimento foram os parentes dos próprios executores. 17 anos depois do evento, em 2016, Susan Klebold, mãe de Dylan, publicou o livro A Mother's Reckoning, Living in the Aftermath of Tragedy, lançado no Brasil com o título de O Acerto de Contas de uma Mãe, onde responde algumas das perguntas que já passaram desde o evento de 1999 pela cabeça de pais e mães em todo o mundo, além de narrar como é a sua vida depois do caso, vivendo com a culpa de um crime que não cometeu. A ideia principal por trás da história de Susan Klebold, como ela narra no livro, é de que o seu drama poderia ter acontecido com qualquer pessoa, sendo ela uma mãe normal, e a história de Dylan não embasava em uma criação disfuncional. Ela e seu então marido, Tom Klebold, eles se divorciaram em 2014, eram ambos educados e de classe média, sendo contrários ao uso de armas e luteranos praticantes. No livro, cujos direitos autorais são todos direcionados a organizações dedicadas ao cuidado de doenças mentais, como informa o El País, Susan inicia: daria minha vida para consertar o que aconteceu nesse dia. De fato, a daria sem pensar em troca de qualquer outra das vidas perdidas. Tom e eu éramos pais carinhosos, atentos e comprometidos, e Dylan era um garoto entusiasmado e afetuoso. Ainda acrescenta: o dia a dia das nossas vidas antes de Columbine talvez tenha sido o mais difícil de entender de minha história. Para mim, é também o mais importante. Já em entrevista do The Guardian, ela enfatiza o quanto essas histórias trágicas podem ser vistas em famílias comuns. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa realidade é que as pessoas que têm parentes que fazem coisas como essas são como nós. Conheci várias mães de assassinos em série. Elas são tão doces e agradáveis como qualquer outra. Ninguém seria capaz de dizer, se nos vissem juntas em um aposento, o que temos em comum. Embora Susan Klebold diga que o filho era afetuoso, ela na verdade não percebeu quem estava se tornando. De fato, aquele indivíduo que criou por 17 anos em sua vida. Com a chegada da adolescência, Dylan deixou de ser um garoto tranquilo e começou a se tornar problemático. Durante o seu terceiro ano no colégio, ele e o amigo Eric Harris foram detidos por policiais por roubarem produtos eletrônicos de uma caminhonete. Em outra ocasião, foi multado e suspenso temporariamente por riscar a porta de um armário do vestiário. E apesar dos indícios, nem mesmo quando pediu uma escopeta de presente de Natal para os pais, despertou a preocupação de Susan e Tom. Surpresa, perguntei a ele por que queria, e me disse que pensava que ir de vez em quando a um campo de tiro poderia ser divertido, relembra ela no livro. Dylan sabia que eu sou inimiga das armas, de modo que a proposta me deixou estupefata. E como jamais seria permitido uma arma sob o nosso teto, seu pedido não me despertou nenhum alarme. Porém, mesmo sem autorização dos pais, Dylan deu seu jeito de comprar armas por conta própria, assim como Eric, e eventualmente foi descoberto que juntos haviam montado um arsenal. Depois do chamado massacre de Columbine, surgiram diversos vídeos dos jovens se exibindo e se gabando do arsenal que montavam, tendo sido alguns deles gravados inclusive no porão da casa dos Klebold. A mãe disse que eles não tinham a menor ideia de que esses vídeos existiam. Meu coração quase se partiu quando vi Dylan e escutei sua voz. Se parecia e soava da mesma forma como me lembrava dele, o garoto de quem eu tanto sentia falta, mas nunca havia visto essa expressão zombeteira de superioridade em seu rosto. Fiquei boquiaberta com a linguagem que usava. Abominável, cheia de ódio, racista, com palavras depreciativas que eu nunca havia escutado em minha casa.
A mãe acredita que o massacre cometido por seu filho não tenha sido motivado por simples maldade do garoto. Penso que Dylan foi uma vítima de uma espécie de disfunção de seu cérebro. O Dylan que conhecia e criei era uma pessoa amável, atenciosa, por isso não é tão difícil de entender. Peço desculpas se ofendo alguém, mas não odeio meu filho, nem o julgo porque é meu filho. E além disso, o que quer que tenha feito matar os outros também o matou. Existem algumas teorias de que os dois atiradores que eram bullying, ambos tinham tendências violentas. Alguns psiquiatras avaliam Dylan como depressivo, mas avaliaram Eric como psicopata. Fontes dizem que ambos eram supremacistas brancos e eles não foram atrás do que os incomodava. Muitas das suas vítimas nem os conhecia. Nesse caso, acredito que existe um fator muito importante a ser ressaltado. Houve uma sequência de erros dos professores, dos pais, dos policiais e dos médicos que não identificaram problemas psicológicos sérios nos dois adolescentes. Eu entendo a mãe até certo ponto, mas com certeza alguns sinais importantes na mudança do comportamento e pensamento do filho tenham passado desapercebido pelos pais. Acredito que a sociedade, como um todo, tenha responsabilidade no evento como esse, tanto no tratamento que essas crianças recebem em casa, quanto por políticas de segurança pública desarmamentista e de maior controle na venda de armas para a população. Talvez com os cuidados certos e alguma atenção, vidas pudessem ter sido poupadas. Vamos fazer um exercício aqui, um exercício mental. Situação 1. É claro que seria imaginável no contexto do país Estados Unidos. Vamos supor que a sociedade lá fosse totalmente desarmada. Quando falo em totalmente desarmada, falo inclusive das forças de segurança. Na impossibilidade de conseguir-se armas, os atiradores nesse caso poderiam ter feito algumas bombas caseiras, mas não teriam matado tantas pessoas, até porque eles poderiam ter sido contidos, já que não estariam com armas de fogo. Situação 2. Outro exercício mental. Imagina que as armas fossem totalmente liberadas, que todas as crianças tivessem acesso a armas, como alguns pregam, principalmente aqui no Brasil. Muito mais pessoas teriam morrido. Os atiradores morreriam? Talvez, e sim, porque eles se mataram depois do massacre. Mas essa não é a variante importante. O que nos importa é que, mesmo que os próprios atiradores treinassem tiros, eles mesmos não tinham maturidade nem experiência e erraram várias vezes seus alvos. Agora imaginem todos os outros com armas. Não sobraria muitas crianças vivas dentro da escola. Lembrando que as situações são extrapolações da realidade e servem muito mais para a gente fazer um exercício mental. Mas se eu estivesse nessa escola, ou alguém que eu amo estivesse nessa escola, a minha primeira opção seria a escolha óbvia, pelo menos para mim. Então, o que a gente pode tirar desse caso? Como pais, tios, avós, nós podemos inibir o bullying dentro de casa mesmo. A maior parte das crianças que fazem bullying vem de lares violentos ou que não ensinam empatia, idolatrando os feitos dos próprios filhos e menosprezando os diferentes. Os professores fazem o que podem, identificando o problema, mas a real responsabilidade está dentro de casa. Vamos tentar ensinar nossas crianças a terem mais empatia, que isso resolveria 90% dos problemas de relacionamento nas escolas e na vida adulta. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa um like, aqui termina o caso de Columbine. Deixa também um comentário do que você achou dos 3 vídeos, enfim. Agradeço demais sua presença até aqui e até a próxima.